Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Júlio e esse é mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. Hoje falaremos desse livro aqui, Flores para Algernon, de Daniel Keyes, um escritor americano. Esse livro foi publicado em 1966. A inspiração para escrever esse livro surgiu quando Daniel Keyes era professor de uma escola de alunos especiais, onde ele lecionava inglês, e um dos alunos perguntou para ele o que ele achava, ele como professor, e se ele estudasse, e esse aluno estudasse, se esforçasse bastante, ele conseguiria se tornar inteligente. Muito bem, daí surgiu a inspiração para esse livro. Esse texto surgiu primeiramente em 1959 na forma de contos, e ele adquiriu a forma de romance em 1966, sendo premiado com alguns prêmios de literatura nos Estados Unidos. De um lado, nós temos o personagem central do livro, que se chama Charlie Gordon. Ele é um homem já feito, com 32 anos, mas ele é portador de uma deficiência intelectual importante. Ele foi o primeiro filho de um casal jovem, e esse casal demorou algum tempo para perceber que o filho que eles haviam concebido tinha uma deficiência intelectual. E eles fizeram todo o esforço possível e imaginável para ajudar, para criar esse filho, para contornar que ele tivesse uma boa assistência, para que ele contornasse, readquirisse, melhorasse dessa deficiência intelectual. Mas isso não aconteceu. E a mãe do Charlie, ela engravidou novamente e ela temia muito para que o filho seguinte fosse também portador dessa deficiência. Ocorre que não, ela teve uma menina e a irmãzinha do Charlie era uma criança normal, absolutamente normal. A partir daí começou a surgir o medo dos pais, principalmente da mãe, em que o Charlie cometesse algum tipo de violência, algum tipo de coisa contra a irmã menor dele, fruto dessa deficiência intelectual que ele tinha. Então colocaram ele em outras escolas especiais, e a mãe acabou por rejeitar esse filho. Ela não quis mais saber desse filho, e ele ficou lá nessas escolas especiais. Depois ele foi morar numa instituição, cresceu, se tornou adolescente, cresceu, portador dessa deficiência. Então nós vamos encontrar o Charlie no livro, ele já um homem feito e trabalhando. Ele trabalhava numa padaria, onde ele fazia pequenos serviços que iam desde arrumar materiais, arrumar prateleiras, carregar coisas para lá e para cá, fazer a faxina, fazer pequenas entregas. Ele estava bem ambientado lá no trabalho dele, aquele trabalho simples, que a deficiência que ele tinha de nascença não afetava no trabalho dele. E ele participava junto com os colegas, junto com os amigos, os colegas de trabalho, ele participava dos eventos, ele ia aos bares, às festas, tudo, e as pessoas brincavam com ele, riam com ele, enfim, ele estava perfeitamente ambientado. E o maior desejo da vida dele era se tornar uma pessoa inteligente, dito por ele mesmo. De outro lado da história, nós temos um grupo de cientistas que estava fazendo um experimento, um estudo, onde eles, através de uma cirurgia que eles planejavam, que eles imaginavam poder fazer, tornasse as pessoas mais inteligentes, aumentasse o seu QI. E eles já tinham feito essa experiência com um rato. E esse rato é o Algernon, que dá título ao livro. Então o Algernon havia sido submetido como cobaia a essa experiência, e isso aumentou em muito a inteligência do ratinho. E ele participava daqueles testes de laboratório, ele era campeão, digamos assim, campeão de achar caminhos por labirintos. Era um rato muito mais inteligente do que os outros que não haviam sido submetidos a nenhum tipo de procedimento. E eles andavam à procura, à espera, à oportunidade de ter uma pessoa, um humano, para fazer parte desse experimento. E eles queriam ver se esse evento, essa cirurgia funcionaria num ser humano.
Como o maior desejo do Charlie Gordon era ser uma pessoa inteligente, o Charlie Gordon acabou sendo então uma pessoa escolhida para fazer parte desse experimento. E ele se submete a essa cirurgia. O primeiro passo para fazer essa cirurgia foi submeter o Charlie Gordon a vários exames, vários testes, enfim. E ele participou de uma espécie assim de competição. Ele fazia os mesmos problemas, resolvia os mesmos problemas, os mesmos desafios que o Algernon. E o Charlie Gordon era sempre derrotado pelo rato. O rato conseguia fazer mais rápido, achar soluções mais rápidas, os caminhos, as saídas, do que o próprio Charlie Gordon. Os médicos estabeleceram algumas condições para que o Charlie se submetesse à cirurgia. Primeiro, ele teria que fazer relatórios diários depois de passado o período de recuperação, que eles chamavam de relatórios de progresso, onde o Charlie iria escrever tudo que ele estava sentindo, como é que ele estava reagindo, quais eram as percepções deles, como é que isso ia funcionar esse procedimento. E a segunda era que ele não falasse para ninguém que havia sido submetido a essa cirurgia. Isso precisava ficar em segredo. Então o livro começa com datas, é como se fosse um diário onde o Charlie vai escrevendo todas as suas percepções após a cirurgia, como ele estava sentindo, o que ele achava, se ele estava progredindo, e ele vai escrevendo assim com erros de ortografia, sem pontuação, as palavras não tinham... Assim, ele escrevia conforme ele se fala, então não tinha, às vezes, muito nexo, não tinha concordância, e ele ia escrevendo dia a dia. A única coisa que ele queria era se tornar inteligente. Em determinado momento, quando ele faz esses relatórios de progresso, o médico diz para ele o seguinte aqui, ó. Ele disse que isso quer dizer que eu estou fazendo algo incrível para a ciência, e vou ser famoso e o meu nome vai aparecer em livros. Ele escreveu num dos relatórios de progresso. E ele disse o seguinte: não me importo muito em ser famoso, só quero ser esperto como as outras pessoas para poder ter amigos que gostem de mim. Antes da cirurgia, na escola que ele frequentava e no trabalho dele, ele sofria sempre, as pessoas riam dele, faziam brincadeiras, caçoavam, ele sofria o que hoje se chama bullying. Em 1966 não se chamava isso, nem se conhecia esse termo. E ele, depois da cirurgia, ele começa gradativamente a ter uma maior percepção das coisas, ele começa a ter maior entendimento, ele começa a se dar conta de que as pessoas, de que os amigos que antes brincavam com ele, riam com ele, eles não riam com ele, eles riam dele, eles faziam troça, eles judiavam dele, eles faziam ele de trouxa na realidade. E mais do que isso, ele se deu conta também que aqueles que não riam dele, que não caçoavam dele, eram no mínimo coniventes. E aí, com esse desenvolvimento intelectual dele, que começou a ser de uma forma espantosa, muito rápida, ele começou a fazer as tarefas dele, do trabalho, com mais presteza, ele começou a aprender outras coisas, ele começou a impressionar os colegas, como é que ele estava se desenvolvendo tão rápido, mas só que ele não podia contar para eles. E ele começou a perceber que os colegas não trabalhavam direito, que havia colega que desviava dinheiro do caixa, das coisas. Então ele começou a ficar, digamos assim, perigoso para o grupo que ele trabalhava, e começaram a fazer intrigas com ele até o ponto de ele acabar sendo demitido do trabalho que ele exercia. Ele começa a ter um desenvolvimento intelectual espantoso. Ele começa a ler livros com muita rapidez, ele aprende idiomas muito rápido, ele consome muitos livros da biblioteca da escola, lá da faculdade, da clínica onde foi feita essa cirurgia. Ele começa a questionar os médicos, ele começa a ultrapassar os médicos em conhecimento, e tem uma frase que ele fala aqui, que ele diz o seguinte: como eles parecem diferentes agora, os médicos, e quão tolo fui de algum dia pensar que professores eram gigantes intelectuais. Eles são pessoas e sentem medo de que o resto do mundo descubra.
O que os médicos disseram para ele desde o começo é que esse era um experimento ao qual ainda não havia sido testado em humanos e que tinha bastante risco, e outra de que esse podia ser um conhecimento, aumentar esse QI, digamos assim, temporariamente. Eles não sabiam se isso ia perdurar, se ia ser uma coisa duradoura, se ia ser uma coisa para sempre. E ele teria que assumir os riscos, e esses riscos foram assumidos. E a gente percebe todo o livro são esses relatórios de progresso dia a dia, e a gente vai notando que no começo, desde a primeira página do livro, é bem difícil, é bem complicado de se ler alguns textos, porque ele escreve, como eu falei anteriormente, sem ponto, sem vírgula, da forma como ele vai, como ele entende, como ele fala, e aos poucos ele começa a colocar pontuação, as palavras saem melhores, tem mais concordância, ele vai indo ao ponto de ele escrever perfeitamente, tá? E essa história, essa cirurgia foi feita em março e o livro termina em novembro, tudo de um mesmo ano. E a primeira coisa que se nota aqui na escola é que o Algernon, que já havia sido operado antes do Charlie, o Algernon começa a regredir. Ele começa a não conseguir mais fazer com a mesma presteza, com a mesma rapidez, os trajetos dentro dos labirintos. Ele começa a ter uma remissão. E o mesmo vai acontecendo com o Charlie. Até que, lá por novembro, quando o livro está terminando, o Algernon morre. O Algernon morre e fica explícito, começa a ter uma remissão também. O Charlie começa a escrever de novo, ele começa a escrever com defeitos, eles começam a escrever de forma incorreta, ele já não tem mais pontuação, sinal de que estava passando o tempo da coisa. Do tempo de eficácia da cirurgia. Mas nesse período todo que ele esteve inteligente, digamos assim, que o QI dele aumentou absurdamente, ele se deu conta, teve lembranças de como foi a infância dele, da rejeição dos pais, das coisas que a mãe dele havia dito, de que os amigos não eram amigos dele, sim riam dele, não com ele. Ele foi tendo aquela percepção e aos poucos aquilo foi mudando, ele foi tendo uma remissão. E é uma coisa bem assim, chocante de se ler, mas é muito bom o texto. A gente se choca porque vai ficando triste, porque eu, por exemplo, eu sou enfermeiro e eu tenho convivência de lidar com pacientes com Alzheimer e ver como é triste, como as pessoas vão, aos poucos a memória vai se apagando, eles vão se pegando em coisas, tentando relembrar, ao ponto de, ao final, terminar. Então é uma coisa é um livro muito interessante, bastante instrutivo e que a gente aprende muito mesmo. A gente não sabe se o Charlie morre, o livro não diz isso, mas ele está em remissão daquele QI altíssimo que ele adquiriu. E ele diz aqui no finalzinho do livro: por favor, digam para o professor, que foi o médico que operou, não ser tão mal-humorado quando as pessoas riem dele e ele vai ter mais amigos. É fácil ter amigos se você deixa as pessoas rirem de você. Vou fazer muitos amigos aonde eu for. E por último, PS, por favor, se você tiver uma oportunidade, coloque umas flores no túmulo do Algernon no quintal. É um livro bem emocionante, muito interessante de se ler, uma leitura que eu recomendo a todos. Se você gostou do livro, da resenha, deixe um like, se inscreva no canal e até a próxima!